Soldo a cada um de meus amados irmãos com a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Queridos, neste momento, venho aqui com o objetivo maravilhoso de abençoar a vida de cada um de vós. E neste momento abençoo a vida de vocês com a apresentação dessa nossa série que tem por tema a prática correta dos dízimos e ofertas. Esse é o primeiro estudo e a base desse nosso estudo se encontra em João capítulo 3, verso 16, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Primeira pergunta, amados. O que significa dízimo no sentido espiritual? O que significa dízimo no sentido espiritual? Então, de acordo com 1 Crônica, capítulo 29, verso 10 até o verso 14, da tradução de Bíblia, linguagem de hoje, então nós vamos aqui ter um entendimento esclarecedor que a palavra dízimo, no sentido espiritual, amados, significa, ou seja, o dízimo nesse sentido de tudo. Olha que maravilha. Então, dízimo no sentido espiritual é a totalidade de tudo. Nesse sentido, que já levando para o sentido literal da palavra, ou o sentido material dessa palavra, o significado da palavra dízimo quer dizer aí 10%, certo, amado? No sentido material da palavra. Então a palavra dízimo quer dizer 10%, mas a mesma palavra no sentido espiritual já não quer dizer 10%. Então já quer dizer a totalidade de tudo, certo? E olha que interessante, eu vou ler aqui o texto para vocês, o texto comprovativo dessa palavra que eu acabei de passar para vocês em 1 Crônicas, capítulo 29, amados, verso 14, que está escrito assim, ó: no entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. Olha que maravilha. Então veja aqui, amados, o texto esclarecedor da palavra de Deus, nos dando assim uma revelação clara e ao mesmo tempo nos dando aí, ou lançando aí por terra, dentro desse texto esclarecedor, aquela informação com referência que é dado a nós. Que informação? A informação quando se trata em questão de dízimos e ofertas, né? Então aí chega-se informações a nós que os dízimos precisam ser dado a Deus. Olha só, né? Então nós precisamos dar o dízimo a Deus, que pertence a Ele, não é isso? Então a maior porcentagem de mensageiros informam as pessoas que é necessário as pessoas darem o dízimo a Deus, certo, amado? Mas olha que interessante como o texto ele é esclarecedor. Então a palavra nos chama a nossa atenção que ninguém dá nada a Deus, meu irmão. Olha que interessante, ninguém dá nada a Deus. Por que ninguém dá nada a Deus? Porque tudo que tem nessa terra, meus amados, não é de ninguém, não pertence a ninguém. Olha que interessante, né? Não pertence a pessoa nenhuma, mas tudo que tem nessa terra, meus amados, pertence a Deus. Olha que interessante, tudo que há nessa terra. Então é por isso que o texto chama a nossa atenção, que nós não podemos dar, não é possível nós darmos nada a Deus. Veja aí o esclarecimento da palavra, mas veja que tais mensageiros, eles acabam contradizendo a palavra de Deus
quando eles injetam na mente das pessoas, amados, que realmente as pessoas sim, elas precisam dar algo a Deus. Olha só, e quando se trata de dízimo, né, você vê que elas realmente informam que as pessoas têm que dar o dízimo a Deus, porque o dízimo pertence a Deus, né? Mas veja que em questão de dízimo, ninguém dá dízimo a Deus. Simplesmente as pessoas devolvem aquilo que é de Deus, meu irmão. Olha que maravilha, né? Então, em questão de dízimo, nós não damos dízimo a Deus, mas nós devolvemos isso que pertence a Ele. Então isso se trata, como nós vimos aqui, no sentido espiritual da palavra, é a totalidade de tudo, meus amados, né? É a totalidade de tudo, a palavra dízimo, certo? E aqui o texto ele é bem esclarecedor, onde realmente nós não damos nada a Deus, certo? Apenas devolvemos a Ele aquilo que já é seu. Vamos lá para a segunda pergunta. Aonde se iniciou os dízimos? Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 11, Bíblia Linguagem de hoje, a palavra nos esclarece que dízimo se iniciou exatamente no plano de Deus, certo, amado? Então o início, o surgimento da palavra dos dízimos, ou seja, do dízimo, certo, amado? Se iniciou exatamente no plano de Deus. E olha que interessante, o mesmo texto está escrito assim, ó: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Olha aí, ó, né? Então nada acontece fora daquilo que foi registrado no seu plano. Então o dízimo, ele realmente teve o seu início no plano de Deus, certo, amados? Terceiro, então, lá, João capítulo verso 16 e Romanos capítulo 5, verso 6 ao verso 8, Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses textos da palavra, a palavra vai estar aí nos revelando que o primeiro doador do dízimo, a dar dízimo, foi exatamente o nosso Deus, né? Ele foi o primeiro doador. E olha que interessante, aqui em Romanos capítulo 8, 32, na Bíblia Linguagem de hoje está escrito assim, ó: porque ele nem mesmo deixou de entregar, olha, o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Olha que maravilha, né, amados? Então, como realmente dízimo no sentido espiritual é a totalidade de tudo, né? Então aqui estava a totalidade de todas as coisas, amados. Ela está exatamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nosso Senhor Deus, ou o Eterno, ele realmente doou tudo aquilo que ele tinha. Olha só, ele doou tudo aquilo que ele tinha, que era exatamente o seu amado Filho, certo, amado? Então esse foi o dízimo que o Eterno realmente ofertou à humanidade. Olha que interessante, continuando, diz assim, está escrito, ou seja, desculpe, quarta pergunta: Deus deu o dízimo para quê? Então Deus deu o dízimo para quê? Vamos aqui para os objetivos que realmente o dízimo ele realmente foi dado para ser cumprido. Então, primeiro, para resgatar o seu reino perdido na terra pelo homem. Então ele doou o dízimo com esse objetivo, ó, para resgatar o seu reino perdido na terra pelo homem. Que isso nós confirmamos em Salmo capítulo 8, versos 5 ao 8, Bíblia Linguagem de hoje, certo, amado? Então aqui nós vamos ver esse esclarecimento, né, que esse reino que tinha sido realmente aí foi entregue, né, aos nossos pais no Jardim do Éden. Então automaticamente, por eles não terem sido obedientes estritamente à ordem divina dada ao Senhor, eles automaticamente o reino
o reino de Deus implantado na terra foi perdido, né, quando nossos pais desobedeceram aos mandamentos de Deus lá no Jardim do Éden. Então aí foi necessário agora Deus ele fazer essa doação, né, realmente dizimar para realmente resgatar o homem, ou seja, resgatar o seu reino perdido. Aí segundo, para libertar o homem do reino das trevas, que uma vez agora o homem, ele uma vez perdido esse reino, agora o homem deixa de participar do reino de Deus, né, para agora participar de um outro reino, agora ser prisioneiro do reino das trevas. Então houve essa necessidade dessa doação para realmente libertar o homem desse reino. Terceiro, para resgatar a imortalidade perdida, né? Então a imortalidade do eterno, que até então fazia parte do casal ali no jardim, foi perdida quando realmente eles desobedeceram, onde o Senhor ele foi claro que disse: ao dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão, né? Ou seja, perderiam a imortalidade que estava realmente neles, e ao desobedecer perdeu. E agora essa oferta especial, esse dízimo que Deus ele realmente oferta, foi exatamente para resgatar essa imortalidade perdida. E aí nós encontramos aqui em João capítulo, a confirmação, João capítulo 3, verso 14 ao verso 16, amados, tá? 14 ao verso 16. Vamos aqui para quinta pergunta. Os dízimos é a manifestação do que para com a humanidade? Os dízimos é a manifestação do que para com a humanidade? João capítulo 4, verso 9 ou 10, olha que interessante. João capítulo 4, verso 9 ou 10, Bíblia Linguagem de hoje. Então aqui, e também temos capítulo 3, verso 16 ao 18, confirmando o esclarecimento de todos esses textos, que realmente os dízimos é a manifestação, amados, exatamente do seu amor. Então é a prova do amor de Deus para com a humanidade, certo? Então essa prova desse amor, ela se manifestou quando Deus ele doou, ou seja, quando Deus dizimou o seu Filho pela humanidade, certo, amados? Então olha que maravilha. Amém, graças a Deus. Voltando aqui um pouco, amados, eu quero aqui lembrar para vocês que eu acabei me esquecendo de passar para vocês os textos com referência aqui ao segundo objetivo, que foi exatamente Deus ele deu dízimo, segundo, para libertar o homem do reino das trevas. Então os textos se baseiam em João capítulo 8, verso 31 e Romanos capítulo 6, verso 20 ao 23, tradução de Bíblia na linguagem de hoje, tá, amados? Então aí estão os textos comprovativos. Agora voltando aqui, fazendo aqui o fechamento na sexta pergunta, que diz assim: o dízimo está na classe realmente das ofertas, né? Então o dízimo ou os dízimos estão na classe das ofertas. Então vamos lá. Então Deuteronômio capítulo 12, verso 4 ao 7, o 11, o 17 e o 18, Bíblia Linguagem de hoje. Então esses textos, amado, eles vão estar sendo esclarecendo que realmente o dízimo ou os dízimos, eles estão exatamente na classe das ofertas, ou seja, o dízimo ele é uma oferta especial com um valor estipulado por Deus, certo, amado? Então o dízimo ele é uma oferta especial com um valor estipulado por Deus. Então aí há a pequena diferença está exatamente nesse valor, sentido literal da palavra ou material, tá, amados? Está exatamente nesse valor estipulado por Deus, né? Aí indicado por Deus. Que valor é esse? 10% de tudo aquilo que realmente o homem for abençoado da parte de Deus, com certeza ele vai aí tirar os seus 10%, não para dar a Deus, lembrando bem, queridos, não para dar a Deus, mas para devolver realmente essa parte sagrada que
já é pertencente a Deus. Tá vendo aí, queridos? Que já é pertencente a Deus. Então que o Senhor venha nos abençoar e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.